Existem diferenças entre os cérebros de homens e mulheres? Se sim, quais são? E o que isso tem a ver com autismo? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, já se inscreva e ative o sininho, porque tem muito conteúdo bacana aqui. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Por favor, cheque a sua inscrição, porque o YouTube tem o péssimo hábito de desinscrever as pessoas. Então, vale a pena checar se você continua inscrito, certo? Hoje eu vim falar do livro Diferença Essencial, do Simon Baron-Cohen. Não confundir com o Sacha Baron Cohen, que é aquele cara que faz o Borat, que inclusive é primo do Simon. Esse Simon Baron Cohen é um cientista de Cambridge e ele escreveu esse livro falando das diferenças entre os cérebros de homens e mulheres e como isso tem a ver com o autismo. A teoria dele é que o autismo, tanto em homens quanto em mulheres, é uma forma de cérebro extremamente masculinizado. E aí, ao longo do livro, ele vai explicar como ele chegou a essa conclusão. Mas vamos do começo. Primeiro vamos falar das diferenças entre os cérebros de homens e mulheres. Ele vai dizer que existem basicamente dois tipos de cérebros. Um cérebro que ele vai chamar de tipo S, que é um cérebro focado mais em sistematizar. É um cérebro preocupado com sistemas, quaisquer que sejam os sistemas, mecânicos, matemáticos, musicais. É um cérebro que procura entender as regras que fazem com que determinado sistema funcione, independentemente de qual seja o sistema. É um cérebro focado nessa equação input-output. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se houver uma alteração no fator A, então eu vou ter o resultado B. Esse é o tipo de cérebro que ele vai chamar de tipo S, o cérebro do sistematizador. E na maioria das vezes são homens que têm esse tipo de cérebro. O que não quer dizer, e aqui é importante frisar, que mulheres não sejam capazes de sistematizar. E nem que esses cérebros sejam categorias assim muito distintas, muito estáticas. Por exemplo, você pega um homem comum e ele, estatisticamente falando, o cérebro dele vai estar mais focado em sistematizar do que em empatizar. O que não quer dizer que ele não seja capaz de ter empatia, que ele não seja capaz de empatizar. Quer dizer apenas que o cérebro dele vai ter uma tendência maior a sistematizar. E o outro tipo de cérebro, que é o cérebro mais encontrado em mulheres, é o cérebro que ele vai chamar de tipo E de empatizar. O cérebro desse tipo, ele é mais focado em pessoas ao invés de objetos e ele é mais focado em criar uma sintonia com outras pessoas e entender os sentimentos das outras pessoas, construir relacionamentos. E ele é capaz de, por exemplo, entender os sinais não verbais das outras pessoas. Ele consegue se colocar na posição de outras pessoas para entender o que elas estão sentindo, o que elas podem estar desejando. E estatisticamente falando, esse cérebro é mais comumente encontrado em mulheres, o que não quer dizer que a mulher não seja capaz de sistematizar, apenas que, de modo geral, a tendência é que o cérebro dela foque mais em empatizar. E existe também o pessoal que tem um cérebro que está ali assim, no meio termo, mas de modo geral, a tendência é que os homens tenham esse cérebro mais sistematizador e as mulheres tenham esse cérebro mais empatizador. E aqui é importante frisar que o autor não está fazendo nenhum julgamento de valor, dizendo que o cérebro tipo S é melhor do que o cérebro tipo E, ou que o cérebro tipo E é melhor que o cérebro tipo S. Ele está simplesmente constatando o que ele observou como cientista, certo? E ele também vai dizer que
Evidentemente, existem fatores socioculturais que fazem com que os homens se comportem de uma determinada maneira e as mulheres de outra maneira, mas que a gente não pode botar tudo na conta da sociedade, na conta da cultura, assim como também a gente não pode botar tudo na conta da biologia. Mas, com os dados que a gente tem hoje, é inegável que existe sim um fator biológico nessas predisposições que a gente observa em homens e mulheres. Essa é a estrutura básica do livro dele. A maior parte do livro ele vai explicar para a gente, o que eu resumi aqui, quais são as características desses tipos de cérebro. E aí ele vai conectar essa ideia à questão do autismo. Ele vai dizer que o autismo, tanto o autismo em homens como em mulheres, ele é um produto de um cérebro que tende ao extremo desse cérebro masculino. O cérebro autista seria, então, um cérebro hipersistematizador. E se você observa o comportamento de pessoas autistas, de modo geral, as pessoas autistas elas têm uma predileção por sistemas, por entender como as coisas funcionam, independentemente do tipo de sistema. Elas têm uma capacidade de foco muito intensa em determinado assunto e elas têm uma dificuldade também muito grande em entender o que as outras pessoas podem estar pensando ou sentindo. Existe um preconceito, uma ideia equivocada de que as pessoas com autismo não têm empatia. E não é isso. O que ocorre no autismo é que a pessoa tem dificuldade de avaliar a comunicação não verbal das outras pessoas e de imaginar como o outro vai estar sentindo. Então, assim, se você chegar para uma pessoa autista e você não falar que você está triste, que você está com algum problema, é difícil que essa pessoa consiga perceber isso. Uma pessoa que não tem autismo pode perceber pelos sinais que você dá, pelos seus gestos, pela sua expressão facial, que tem algo de errado com você. Para uma pessoa com autismo, isso é muito mais difícil. O que não quer dizer, e isso é importante, que essa pessoa não se importe. Se você chegar para essa pessoa e disser, eu tô triste por conta disso, disso e disso, a pessoa com certeza vai sentir alguma coisa com você e se ela tiver um relacionamento com você, ela vai tentar ajudar de alguma maneira. O que é difícil é perceber como o outro está se sentindo e como o outro está pensando sem que haja essa informação assim, verbal. Se você ficar esperando uma pessoa com autismo entender como você está se sentindo apenas pela sua linguagem corporal, vai ser muito difícil essa pessoa entender. O que acontece também, se você pegar as pessoas sem autismo e dividir entre homens e mulheres, geralmente as mulheres conseguem captar esses sinais não verbais muito melhor do que os homens. Inclusive, isso é assunto para vários tipos de piadas, para vários livros, que o homem ele só consegue entender, por exemplo, que a esposa dele está irritada, que está com algum problema, se ela falar diretamente, senão muitas vezes ele não percebe. E o autor vai dizer que o autismo seria, então, uma forma de cérebro extremamente masculina. Obviamente, ele recebeu muitas críticas por conta dessa teoria, porque não é uma teoria politicamente correta. Ele publicou esse livro originalmente em 2003 e ele foi publicado no Brasil em 2004 pela editora Objetiva. E já na época era um assunto polêmico, vamos dizer assim. Vocês imaginem hoje em dia. Mas graças a Deus ele continuou com a pesquisa dele, ele foi aprofundando. E até agora eu não vi assim nenhuma outra pesquisa que realmente consiga derrubar essa teoria dele. Pelos dados que ele mostrou, eu fui também atrás de vídeos, de palestras dele, de artigos na internet. A teoria, para mim, parece que faz muito sentido. Uma coisa que eu também achei bacana no livro é que ele não tem uma visão patologizante do autismo. Eu achei assim, o tom com que ele tratou o assunto bastante respeitoso.
Em relação às críticas, como eu disse, tem esse povo que simplesmente não quer aceitar que possa existir alguma diferença entre o cérebro do homem e da mulher, mas tiveram assim algumas críticas que eu li que eu achei que até são válidas. Uma pessoa, por exemplo, disse que um dos problemas da pesquisa dele é que as mulheres com autismo são mais, como eu posso dizer, é mais difícil você diagnosticar mulheres com autismo por inúmeros fatores, porque as mulheres conseguem disfarçar os sintomas melhor e porque durante muito tempo se achou que autismo era uma coisa que só acontecia com meninos e homens. Então, ainda hoje, parece que a maioria das pessoas com autismo é homem, mas pode ser que esse dado esteja equivocado por conta disso que eu falei, porque muitas vezes as mulheres e meninas conseguem disfarçar os sintomas melhor, e muitas vezes se sentem pressionadas socialmente a disfarçar os sintomas, e também porque muitas vezes os especialistas em detectar autismo não estão habilitados a enxergar os sintomas nas mulheres. E também porque algumas vezes os sintomas das mulheres são diferentes dos sintomas dos homens. Então, pode ser que ele não tenha tido contato com um número de mulheres autistas suficiente para realmente corroborar essa teoria. Pode ser que caso ele tivesse tido contato com mais mulheres autistas, essa teoria não fosse confirmada, que pudesse ter sido descoberto que o cérebro das mulheres autistas não é realmente mais masculino, mais parecido com o cérebro dos homens do que com o cérebro das mulheres neurotípicas. E isso é uma crítica que eu achei assim, que tem fundamento. Pode ser que as mulheres autistas que ele investigou estejam dentro de um padrão de autismo mais masculino e, portanto, elas tenham aparecido mais, tenham talvez procurado ajuda antes por conta disso, mas pode ser que elas não sejam a maioria dos casos de autismo nas mulheres. E aí a gente não tem realmente como provar ou desprovar isso no momento. Teria que ter uma reavaliação dos métodos de diagnose de autismo para as mulheres e as pesquisas continuarem sendo feitas no futuro para a gente ver realmente se essa teoria dele está certa ou está errada. Mas com os dados que a gente tem hoje, eu acho que faz bastante sentido. Agora eu quero saber de você, se você já leu esse livro, o que você achou? O que você acha dessa questão das diferenças nos cérebros, de modo geral? Se você é uma mulher autista, assim como eu, comente aqui abaixo, eu estou muito interessada na sua opinião, certo? E eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você queira saber mais sobre autismo, o livro O Cérebro Autista, que fala muito disso. E eu vou deixar linkado aqui também, aqui ou aqui ou aqui, há um outro livro que fala sobre diferenças entre homens e mulheres, do aspecto científico e quais são as consequências disso para a vida cotidiana, chamado Por que Gênero Importa, que também é muito bacana. E eu recomendo também que vocês vejam as resenhas de 2 livros aqui do canal, um chamado Educando Meninos e outro chamado Educando Meninas, que inclusive são os 2 vídeos mais vistos aqui do canal, o pessoal gosta bastante, então vale a pena dar uma conferida. É só você clicar aqui em cima na playlist de livros que você vai achar, tá? Aí eu agradeço a atenção de vocês, não se esqueçam de deixar o joinha e comentar, certo? E por hoje é isso, fiquem com Deus, beijo, até a próxima!